Quando você tem uma dívida judicial, é possível fazer o parcelamento dessa dívida? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você está caindo aqui de paraquedas, se inscreve, deixa seu like, é muito importante aqui para ajudar o nosso canal. E principalmente, se você ainda não me segue nas redes sociais, quer conversar comigo, tirar alguma dúvida, me segue no meu Instagram, @prof.paulo_teófilo, ou pode também me adicionar no e-mail, paulo@consultoriatb.com.br. Agora, gente, vamos falar agora um pouco sobre parcelamento de dívida judicial. Muitos clientes me perguntam, dizendo assim: doutor Paulo, eu posso parcelar uma dívida na justiça? Às vezes o cara fala assim, joga para o juiz lá, que eu só posso pagar em 10 vezes. Não é assim que funciona, porque se você tem um parcelamento que a pessoa que está te cobrando aceitou, isso é um acordo. Então você fez um acordo com aquela pessoa para que aquela pessoa receba daquela forma. Agora, a questão é, existe alguma forma de eu tentar legalmente fazer o parcelamento, ainda que a parte necessariamente não aceite um acordo? Mais ou menos. E é isso que eu quero te explicar. Apresento para vocês aqui, vou colocar em tela, o artigo 916 do Código de Processo Civil. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem. O artigo 916 do Código de Processo Civil, ele vai falar o quê? No prazo dos embargos. Isso aqui é numa ação de execução. O que é uma ação de execução? Uma ação que te cobra uma dívida para você pagar, não para que você se defenda daquela dívida, mas é já para você pagar. Você está executando a dívida. Então, nesta ação, você reconhece o direito do crédito, deposita 30% daquele valor no processo e faz o parcelamento em 6 vezes. Quando você faz o depósito de 30%, o parcelamento em 6 vezes, a parte que está no parágrafo 1º aqui, ele vai ser intimado para se manifestar em 5 dias. E aí, enquanto demorar, dele demorar para se manifestar, ou o juiz demorar para decidir, você tem que estar depositando os valores. Se o juiz aceitar, você continua depositando e a parte faz o levantamento. Agora, se o juiz não aceitar, aí você vai ter que depositar o saldo à vista, que é aqui o parágrafo 4º, indeferida a proposta, serviciam os dados executivos, mantendo o depósito que será convertido em penhora. E aí você vai ter que depositar o restante de uma vez, tá? O não pagamento de qualquer das parcelas tem os vencimentos de multa, etc. Agora, uma coisa que me importa aqui muito é o parágrafo 7º, que é o quê? O disposto neste artigo não se aplica ao chamado cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? Não confundam eu ter uma ação de execução, que é quando eu tenho uma coisa chamada título executivo. O que é o título executivo? É eu ter um crédito contra você, que eu não estou, você não tem como contestar aquele crédito. Por exemplo, um cheque assinado, uma nota promissória assinada, um documento bancário, que ele vai entrar com chamada ação de execução. E aí, em vez de você tentar se defender por meio de embargos, você faz isso. O cumprimento de sentença é quando você tem uma ação que você teve defesa, apresentou a sua contestação, foi levado para o juiz e o juiz decidiu que você tem que pagar. Isso é uma ação de conhecimento. E aí, quando ele vai começar a fazer a penhora, é chamado cumprimento de sentença. Como, por exemplo, no seu trabalho. Quando você sofre uma reclamação trabalhista, você, empregador, você vai receber a carta de citação para pagar aquela dívida, não para contestar. Então, você vai fazer a contestação, o juiz vai julgar, vai para o Tribunal do Trabalho, e depois de todo aquele procedimento, o juiz ele vai determinar qual o valor que você tem que pagar. E aí como que vai funcionar isso? Por cumprimento de sentença. Então, eu posso fazer isso no cumprimento de sentença? Não, você não pode fazer isso no cumprimento de sentença, porque isso aqui é específico para os embargos de execução em ações de execução de título extrajudicial. O que muitas vezes as pessoas fazem? Fundamentam uma aplicação com base no princípio da menor onerosidade do devedor. Porque existe um princípio de execução que diz assim, a execução tem que correr da forma menos gravosa para o devedor, e tenta fundamentar com base nisso. É um fundamento que alguns juízes aceitam, já vi juízes aceitando, então é uma coisa que ainda não está bem discutido, porque a lei pode falar, você tem um princípio jurídico que fala que pode ser aceito. Então você entra, faz o depósito de 30%, se você não pode fazer de outra forma, e pede parcelamento em 6 vezes. A parte autora vai se manifestar,
e ele pode negar. E aí o juiz pode negar e, nesse meu tempo, você vai depositar o excedente. Ou, se ainda quiser recorrer, pode ser que você ainda recorra com recurso de agravo e tenta fazer a reversão no tribunal. Se tiver suspenso essa obrigação, você vai depositando as parcelas. De repente, você já até quitou. Fizeram isso comigo uma vez. Fizeram isso comigo. A pessoa fez, eu falei, não quero receber em 6 vezes. E até sair algum despacho, o cara tá pagando. Então, na demora, acabou acontecendo. Existem essas situações que acontecem. É legítimo? Em tese, não é legítimo, tá? Em tese, você só pode fazer isso no cumprimento de sentença. E, se você fizer isso no cumprimento de sentença, perdão, você não pode fazer isso no cumprimento de sentença, né? E se você fizer isso no cumprimento de sentença, a chance de ser indeferido. E aí você vai ter que pagar o saldo à vista. Então, a gente diz assim que é uma tentativa que a pessoa tem de tentar convencer pelo princípio da menor onerosidade ao devedor. Certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. Ajuda muito aqui o nosso trabalho. Se quiser tirar alguma dúvida comigo aqui, você pode me chamar no Instagram, Teófilo, ou me mandar no e-mail, consultoriatv.com.br. Obrigado a todos e até a próxima.